Acabamos de sair de uma reunião no Departamento de Estado, uma reunião extremamente importante, eu diria, não só para nos certificar de que os Estados Unidos e o Departamento de Estado conhecem, e me surpreendeu, senador, como eles estão atualizados de detalhes do que está acontecendo no Brasil. Porém, eles não sabiam, pelo menos os detalhes que foram apresentados tanto pelo gabinete da senadora Damares quanto pelo senador Girão, dos últimos detalhes da tortura que o presidente Bolsonaro estava enfrentando na Polícia Federal, da questão do som que era utilizado até como tortura, da questão da negação do atendimento médico, essa parte é muito importante. Mas eu queria deixar que o senador falasse um pouquinho da impressão que ele teve desse contato com um special advisor que conhece muito bem o Brasil, ficamos impressionados, e da impressão que o senhor teve. Os Estados Unidos abandonaram o Brasil? Será que foi isso que a gente ouviu do que nós ouvimos dessa reunião hoje de manhã? Muito pelo contrário, né? Pouca gente sabe que os Estados Unidos têm um departamento, aqui no Departamento de Estado, né, um assistente exclusivo para assuntos relacionados ao Brasil, né? E, inclusive, um assessor que morou em nosso país, no Rio de Janeiro, participou da reunião também. Foi uma reunião extremamente produtiva, onde nós pudemos colocar exatamente o que a gente falou na OEA mais cedo, sobre a questão da tortura, não só ao ex-presidente Bolsonaro, caso gravíssimo, mas também outros presos políticos com comorbidades, com crianças pequenas. E é importante que os Estados Unidos, um parceiro histórico do Brasil, uma referência na liberdade de expressão, nos direitos humanos, possam saber o que está acontecendo em nossa nação. Nós atualizamos, né, sobre o que está acontecendo no país e esperamos que eles estejam cada vez mais atentos não apenas ao que acontece na América Latina. Nós vimos o caso da Venezuela e o Brasil não é muito diferente no aspecto de ter uma Suprema Corte alinhada com o regime, com o governo federal, com o Lula, né, e também presos políticos em pleno século XXI, com todo tipo de violação, e isso não é liberdade, isso não é democracia, e eles precisam saber o que é que nós estamos vivendo no Brasil, com parlamentares que foram presos por falas. Nós lembramos o caso Daniel Silveira e tantos outros, né, e exilados políticos, né, que nós temos hoje, deputada Carla Zambelli. Falamos do caso do Eduardo Tagliaferro, que eles estavam sabendo o que estava acontecendo. Então, eu acho que trocar informações republicanas, isso é algo fundamental para que se fortaleçam as duas democracias. Doutor Marco Vinícius, me causou assim bastante surpresa os detalhes que eles conheciam da situação no Brasil, mas em especial da parte que está tramitando no Congresso hoje, do veto presidencial, de como isso será tratado após o recesso. E é interessante que eles têm a expectativa de saber qual o dever de casa, o que a sociedade brasileira vai fazer, o que o parlamento brasileiro vai fazer, e ficou claro para a gente que eles acompanham com a expectativa de que haja uma reação, inclusive do próprio parlamento. Como é que o senhor viu essa reunião e se o senhor entende que sim, há do governo americano uma expectativa positiva em relação à reação que a sociedade brasileira pode ter? Sim, há uma expectativa positiva a esse respeito, e ficou muito claro para nós, pelo menos para mim, eu acho que para todos vocês, é que o governo americano, ao mesmo tempo em que acompanha e sabe exatamente, inclusive com datas que estão preparadas para recomeçar o trabalho no Congresso, enfim, eles demonstram um respeito muito grande à soberania brasileira, no sentido de que esperam que a população brasileira traga a resposta ao problema no qual ela está inserida. Mas também acompanham com muita expectativa, e aí foi importante a nossa vinda aqui, as demonstrações que nós fizemos sobre as quebras constantes das nossas liberdades. Eles vigiam essa situação no Brasil e têm a firme expectativa que nós conseguiremos resolver esse problema. Nós, por outro lado, demonstramos que essa resolução não é tão fácil assim, por conta de todo o sistema
e todo engendramento de sistema para tolher as nossas liberdades que está instalado no Brasil. Então, essa nossa vinda aqui foi muito importante para demonstrarmos essas situações que estão acontecendo, para atualizar o caso último do dia 6 de janeiro, que aconteceu com o presidente Bolsonaro, que eles não tinham conhecimento desses detalhes, de todos os detalhes que ocorreram com a queda dele, com a negativa de ir ao hospital. Isso é muito importante, foi muito importante trazermos essas notícias. E fica muito claro para nós que a questão da Magnitsky ter sido revogada não resultou, ou não representa o abandono da atenção dos Estados Unidos ao Brasil. Que isso fique muito claro para nós. E saiu daqui com uma expectativa muito alta com relação a essas reuniões que estamos tendo aqui, para que resultem em algo positivo para o Brasil e que isso, de fato, se consolide brevemente para nós. Senador, eu percebi que eles entendem que a solução para o problema está na mão dos brasileiros. E eles olham para o processo eleitoral com muita expectativa. Eles acompanharam, inclusive, as possibilidades dos candidatos da oposição, citaram uma situação bem atualizada, inclusive com o Flávio Bolsonaro agora se colocando como um dos candidatos, e eles entendem que a liberdade de expressão e uma segurança de um processo eleitoral mais justo pode dar a possibilidade de uma saída institucional para essa crise no Brasil. Me causou também bastante surpresa que eles conheciam os casos de corrupção, que hoje estão ensejando talvez uma CPI ou uma CPMI lá no Congresso, e eles nos mostraram uma certa expectativa de que o Congresso reaja e consiga estabelecer um cronograma de um processo eleitoral mais justo. Qual foi a sua visão dessa parte deles, quase que dizendo para o senhor assim, e vocês, o que vocês farão para resgatar essa situação? É interessante, na dinâmica da reunião, né, foi uma reunião até mais longa do que a gente esperava, nós viemos aqui com o foco dos direitos humanos, né? Eu faço parte, sou membro da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, o doutor Marco Vinícius é o braço jurídico o representante da área jurídica do gabinete da senadora Damares, que é a presidente da comissão. Então a gente veio nesse foco das violações, tal, entramos pela liberdade de expressão, e aí ele falou, sabia detalhes da eleição de 2022, né, da questão aí da censura, né, que nós vimos, né, até documentário, né, que o Brasil teve censura no TSE, conheciam sobre o TSE. Foi importante eles saberem a dinâmica do jabuticaba no Brasil, porque só tem isso no Brasil, aqui não existe isso, né? Então, eles acompanham de perto o processo, respeitando a soberania, muito importante que você falou, muito respeito à soberania do Brasil, mas preocupado com caçada de liberdade de expressão, que a gente viu em 2022, né? Uma tendência, tudo que se falava de Lula junto com Maduro, junto com o Daniel Ortega, de aborto, de droga, era censurado do lado do Bolsonaro, né? Então eles têm consciência disso e eles querem a liberdade de expressão, querem que seja um processo transparente, e eu acho que isso é fundamental. Quero deixar também muito claro que essa questão da Magnitsky que foi falada, que não trata de abandono, ele deixou inclusive claro, lá a gente não tocou nessa questão da violação de direitos humanos, não, deixamos lá essa porta aberta, né? Então é importante isso, porque eles estão de olho no que está acontecendo no Brasil, deixando também de forma muito transparente que nós viemos para essas reuniões, essa série de reuniões aqui na capital dos Estados Unidos, em Washington, com essas autoridades sem um centavo do dinheiro público. Nós fazemos diferente, o nosso modus operandi é diferente da turma que hoje está no poder e que outras vezes se utilizaram sem julgamento, mas apenas para dizer que não tem um centavo envolvido, viemos às nossas custas, e isso é muito importante que o brasileiro saiba diferenciar. Doutor Marco Vinícius, um aspecto interessante dessa reunião foi que ele quis saber dados das consequências disso que está tramitando agora, do que seria a dosimetria. E me chamou a atenção que ele sabia a diferença entre a anistia e a dosimetria, falando no inglês, mas com um conhecimento detalhado. Mas ele lhe perguntou especificamente quantos seriam beneficiados, se isso resolveria, pelo menos parcialmente, o problema, mas me pareceu que ele tinha consciência de que
a situação só será resolvida num caminho parecido com aqui com os Estados Unidos, que houve a eleição do presidente Trump, e com isso, com a eleição do presidente Trump, nós tivemos a possibilidade de uma reversão, inclusive com o indulto presidencial, etc. Qual foi a sua visão dessa parte jurídica e deles terem uma expectativa de que isso que está tramitando no Congresso possa, pelo menos, aliviar a pressão dessa perseguição política no Brasil? Eu achei muito interessante essa abordagem, porque, de fato, como você disse, eles sabem diferenciar o que é uma anistia e o que é uma dosimetria. E eles estavam preocupados em saber quantos por cento, caso haja derrubada do veto, e vai haver derrubada do veto, quantos por cento de pessoas envolvidas e atingidas pelas arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes serão atingidas e serão alcançadas por essa dosimetria. Me parece que causou um espanto neles no baixo percentual de pessoas que serão atingidas imediatamente, porque a gente sabe que há pessoas que serão atingidas imediatamente, poderão ir para suas casas, outras não, terão que cumprir algum tempo ainda, como é o caso do presidente Bolsonaro, como é o caso do Coronel Naime, como é o caso de outras pessoas, outros personagens que injustamente estão condenados pela Suprema Corte. Então, essa vinda nossa, mais uma vez, ela foi importante para trazermos esses esclarecimentos. A senadora Damares muito preocupada com toda essa situação, junto com o senador Eduardo Girão e outros membros da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, se esforçaram para estar aqui e para esclarecermos as autoridades americanas daquilo que realmente acontece no Brasil. Então, foi fundamental essa abordagem também sobre o que logo vai acontecer com a volta do recesso, e esperamos que nós tenhamos uma boa resposta para a sociedade brasileira e os próprios americanos. Encerrando, senador, também eu achei interessante quando ele lhe perguntou sobre o seu partido, porque não é o partido do presidente Bolsonaro, o senhor representa uma ala do Brasil, que é uma ala mais ligada até ao movimento libertário. Ele chegou a comparar com o Milei, né, sobre o seu partido. Interessante que eles conheciam, inclusive, qual era o seu histórico. Eles tinham, parece que eles se prepararam intelectualmente antes de lhe receber, como os americanos costumam fazer, mas ele deixou claro que foi importante que o senhor tenha vindo para mostrar que a solução está, sim, no parlamento brasileiro. E ele deixou claro que achou importante o senhor vir alguém não ligado, e ele chegou ali confidenciar que ele tem muita ligação com os próprios filhos. O Eduardo Bolsonaro está exilado aqui, ele sabe da questão dos exilados, dos deputados exilados, e apesar do trabalho do Eduardo, do Paulo Figueiredo aqui, que com certeza já se reuniram diversas vezes aqui, mas ele achou interessante um senador de um partido que não é o partido do presidente Bolsonaro. Fala um pouquinho dessa experiência. Realmente o conhecimento deles, inclusive sobre a política do Brasil, é algo realmente foi muito impactante para mim. Eu não sabia que eles tinham esse nível de profundidade de conhecimento. E me perguntou, diferença do Novo para o PL, né? Eu falei, isso dá até mais legitimidade, né? Que nós não somos do partido do Bolsonaro, né? Nós apoiamos o governo do Bolsonaro, né? E assim, de forma independente, né? Posicionamentos em várias pautas. Agora, nós estamos vendo o que está acontecendo com o Bolsonaro, uma desumanidade, né? Então, isso transcende a questão político-partidária. E isso foi até interessante, né? E eu disse para ele, olha, tem outros partidos também que denunciam essa questão, que estão assinando o CPI, que estão assinando o impeachment de ministros, né? E isso é importante porque dá uma sustentação para esse tipo de posicionamento. Eu falei um pouco do Partido Novo, do trabalho para reduzir impostos, né, cortar privilégios. Ele até comparou, Milei, né, ele até falou, olha, eu digo, é por aí. Nós temos essa linha, né, de responsabilidade, mas o PL também é um partido que reúne grandes quadros da política brasileira, né, e que a gente trabalha, na maior parte do tempo, ali juntinhos, por exemplo, no Senado, né? Até o Republicanos, né, que ele representa. Claro. Damares, né? O bloco Vanguarda, ele é o bloco PL novo dentro do Senado. Nós estamos ali. Mas o Republicanos faz parte da oposição também. A gente está junto em muitas pautas. E isso é que é bonito.
do restinho de democracia que a gente tem no Brasil, porque ele também questionou, você não esqueceu de me perguntar sobre essa questão lá do Senado, que como eles desfazem o que o Senado faz, né? Ele inclusive deu dados lá, que eu digo, poxa, esse cara, o Senado toma decisões, toma legislações e vai lá numa canetada, o ministro desfaz, né? Então a gente precisa mostrar que o Brasil não tem hoje democracia, é uma coisa capenga, né? E que precisa restabelecer, e com a ajuda, com a história dos Estados Unidos, a inspiração, uma democracia consolidada, pujante, a gente possa voltar a ter democracia no nosso Brasil. Isso só vai acontecer com o retorno do Estado democrático de direito, o respeito às liberdades individuais, à Constituição do Brasil, que é rasgada com esses escândalos todos. O Master é tanta coisa que todo dia você vê um escândalo diferente e precisa de um posicionamento mais forte, né? E estavam sabendo até da história da esposa do Moraes, eles estavam sabendo já, né, daquele contrato no Banco Master, do que o Toffoli está fazendo, de sabotagem, de sigilo. Então, já deu, isso dá até vergonha. E a gente fica até, como parlamentar, com vergonha disso estar acontecendo no Brasil e outras nações vendo o que está acontecendo no Brasil em termos de corrupção, em termos de conflito de interesse, e as pessoas de bem da nossa nação precisam agir, como você está fazendo, Gerson. Parabéns pelo trabalho da TV Flórida, né, tantos outros da mídia independente do Brasil, corajosos, porque hoje tem um alvo nas costas quem faz esse tipo de denúncia, e chegou a hora das pessoas de bem se posicionarem. Você no seu condomínio, escreve lá no grupo do condomínio o que está acontecendo, coloca teu posicionamento, é um absurdo, não tenha medo não, né? Você que é jornalista, escreve para o jornal, o que não é jornalista, que é um formador de opinião, escreve, conversa com os pais, sabe, eu acho que isso é um trabalho de uma sociedade, realmente, que já deu, é uma coisa escandalosa, por isso que esse país, que é para estar no topo do mundo, é para estar no topo nosso, né? A gente ainda dá uma patinada por essas, por realmente as instituições não estarem funcionando por causa dessa metástase que virou a corrupção no nosso país e voltou. Bom, estamos fechando essa entrevista, vamos para outra reunião agora, temos uma reunião com congressistas aqui nos Estados Unidos, mas eu quero finalizar dizendo o seguinte, essa vergonha, senador, essa vergonha, Marcos Vinícius, que às vezes a gente tem de perceber que eles conhecem as nossas fragilidades, por outro lado, eu fiquei muito feliz quando eles reconheceram que o processo no Brasil, ele é muito similar ao processo que aconteceu aqui nos Estados Unidos de perseguição política, de instrumentalização do que eles chamam de lawfare aqui, de instrumentalização do poder judiciário para perseguição de opositores. Reconheceram que o Departamento de Estado da administração anterior colocou dinheiro na eleição de 2022, que foi uma eleição injusta por causa dessa interferência das ONGs que receberam dinheiro daqui dos Estados Unidos e fizeram questão de dizer que essa torneira foi fechada e que agora nós teremos possibilidade de ter eleições mais justas no Brasil, porque não haverá essa irrigação, né, desse dinheiro com as big techs, trabalhando ali junto com aquele consórcio ali do TSE que ficou na mão do ministro Alexandre de Moraes. Interessante que eles sabiam até do Tagliaferro na Itália, eles têm muito conhecimento, mas eu gostei deles terem reconhecido que nós no Brasil temos que achar a nossa solução como eles acharam quando reelegeram o presidente Trump, que fez o indulto e que está restabelecendo essa questão do Departamento do Estado, dessa interferência em outros países. Então, eu acho que eu fecho a nossa participação aqui, vamos para a próxima entrevista. Já tivemos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi uma ótima reunião, essa reunião aqui me surpreendeu muito, e vamos à luta. Obrigado, senador, obrigado, Marco Vinícius. Vamos que vamos.